Ok, we are live. Então, nós estamos no ar, viu, Chaitanya? Vou sair de cena aqui, fala com o Seguro Maharaj, estamos no ar. Pode comentar aqui. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Visesa Sanya Vadi Pasatade Sakari Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurul Militanjana Tashmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Pistam Tapitanjena Bhutale Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Dantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, the passing away of Bhishmadev in the presence of Lord Krishna. Text number 8. Então, hoje estamos lendo do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva na presença de Krishna, verso número 8. Anyecha munayo brahman brahmaratadayo mala sishyari upetaja ajagmu kashapangira sadaya Anyecha munayo brahman brahmaratadayo mala sishyari upetaja ajagmu Ashapangira sadaya Anyecha munayo brahmaratadayo malahan sishyayir upeta ajagmu Ashapangira sadaya. Então, tradução e comentário, por sua divina graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. Tradução. E muitos outros, como Sukadeva Goswami e demais almas purificadas, Kasyapa e Angirasa e outros, e todos acompanhados por seus respectivos discípulos, chegaram ali. Significado. Sukadeva Goswami, Brahmarata, o famoso filho e discípulo de Sri Vyasadeva, que primeiramente ensinou-lhe o Mahabharata e depois o Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami recitou 1.400.000 versos do Mahabharata nos concílios dos Gandharvas, Yakshas e Rakshasas, e recitou o Srimad Bhagavatam pela primeira vez na presença de Maharaj Parikshit. Ele estudou por completo todas as literaturas védicas junto a seu pai. Assim, ele era uma alma completamente purificada por força de seu extenso conhecimento dos princípios da religião. Do Mahabharata, Sabhaparva 4.11, entende-se que ele também esteve presente na Assembleia Real de Maharaja Yudhishthira e no jejum de Maharaja Parikshit. Sendo um discípulo fidedigno de Sri Vyasadeva, ele interrogou seu pai muito pormenorizadamente sobre os princípios religiosos e os valores espirituais, e seu grande pai também o satisfez, ensinando-lhe o sistema de yoga pelo qual pode-se alcançar o reino espiritual, a diferença entre trabalho frutivo e conhecimento empírico, os caminhos e meios de alcançar a compreensão espiritual, os 4 ashramas, a saber, a vida de estudante, a vida de casado, a vida retirada e a vida renunciada, e a posição sublime da Suprema Personalidade de Deus, o processo de vê-lo face a face, o candidato fidedigno para receber conhecimento, a consideração dos 5 elementos, a posição única da inteligência, a consciência da natureza material e da entidade viva, os sintomas da alma autorrealizada, os princípios funcionais do corpo material, os sintomas
dos influentes modos da natureza, a árvore do desejo perpétuo e as atividades psíquicas. Às vezes, ele ia ao planeta Sol com a permissão de seu pai e de Naradaji. Descrições de sua viagem no espaço são dadas no Shantiparva do Mahabharata, 332. Por fim, ele alcançou o reino transcendental. Ele é conhecido por diferentes nomes, como Araneya, Arunisuta, Vyasaki e Vyasatmaja. Kasyapa, um dos Prajapatis, filho de Mariti e um dos genros do Prajapati Daksha. É o pai do gigantesco pássaro Garuda, a quem se davam elefantes e tartarugas como alimento. Casou-se com 13 filhas do Prajapati Daksha, e seus nomes são Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Surabi, Tarama e Timi. Ele gerou muitos filhos, tanto semideuses quanto demônios, através dessas esposas. De sua primeira esposa, Aditi, nasceram todos os 12 Adityas, um dos quais é Vamana, a encarnação do Supremo. Esse grande sábio, Kasyapa, também esteve presente no momento do nascimento de Arjuna. Ele recebeu o mundo inteiro de presente de Parashurama e mais tarde pediu a Parashurama que saísse do mundo. Seu outro nome é Aristanemi. Ele vive do lado setorial do universo, setentorial do universo. Angirasa é o filho de Maharshi Angira e é conhecido como Brihaspati, o sacerdote dos semideuses. Disse que Dronacharya é sua encarnação parcial. Sukracharya era o mestre espiritual dos demônios e Brihaspati o desafiou. Seu filho é Katya e ele entregou a arma de fogo primeiramente a Bharadwaja Muni. Gerou 6 filhos como deus do fogo, com sua esposa Chandramasi, uma das reputadas estrelas. Ela podia viajar no espaço e, portanto, podia apresentar-se mesmo nos planetas de Brahmaloka e Indraloka. Aconselhou ao rei do céu, Indra, a conquistar os demônios. Certa vez, amaldiçoou Indra, que assim teve que tornar-se um porco na terra e ficou sem vontade de voltar ao céu. Este é o poder de atração da energia ilusória. Nem mesmo um porco deseja separar-se de suas posses materiais em troca de um reino celestial. Ele foi o preceptor religioso dos nativos de diferentes planetas. Ok, finished. All right, English translation and purpose. Tradução e significado em inglês. And many others like Sukadeva Goswami and other purified souls, Kashyapa and Angirasa, and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. Sukadeva Goswami, Brahmarata, a famous son and disciple of Sri Vyasadeva, who taught him first the Mahabharata, and then Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami recited 1,400,000 verses of Mahabharata in the councils of the Gandharvas, Yakshas, Rakshasas. And he recited Srimad Bhagavatam for the first time in presence of Maharaj Parikshit. He thoroughly studied all the Vedic literatures from his great father. Thus, he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the scriptures of religion, on the principles of religion. From Mahabharata Sabda Parva 4:11, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira, and at the same time, and at the fasting of Maharaj Parikshit, as a bona fide disciple of Sri Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about the religious principles
and spiritual values. And his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom. The difference between fruity work and empiric knowledge. The ways and means of attaining spiritual realization. In the 4 ashramas, namely the student life, the householder's life, the retired life, and the nun's life, the sublime position of the Supreme Personality of God, the process of seeing Him face to face, a bona fide candidate for receiving knowledge, the consideration of the 5 elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature, and a living entity, the symptoms of the self-realized soul, the working principles of the material body, the symptoms of the influential modes of nature, a tree of perpetual desire, and psychic activities. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father Naradaji. Descriptions of his travel in space are given in the Santi Purva of the Mahabharata 332. At last, he attained the transcendental realm. He is known by different names like Araneya, Arunishuta, Vyasaki, and Vyasa Atmaja. Kashyapamuni. One of the Prajapati is the son of Marichi, and one of the sons-in-law of Prajapati Daksha. He is the father of the gigantic bird Garda. Who was given elephant and tortoises as eatables. He married 13 daughters of Prajapati Daksha, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kasta, Rista, Surasa, Ila, Uni, Krodavasa, Tamra, Devi, Sharama, and Timi. He begot many children, both demigods and demons, by whose wives by those wives. From his first wife, Aditi, all the 12 Adityas were born. One of them is Brahman, the incarnation of Godhead. This great sage, Kashyapa, was also present at the time of Arjuna's birth. He perceived a presentation of the whole world from Parasuram, and later on he asked Parashurama to go out to the world. His other name is Aristanema. He lives on the northern side of the universe. Angirasa. He is the son of Maharishi Angira and is known as Brihaspati.
Angirasa. He is a son of Maharaj Angira and is known as the Haspati, the priest of the demigods. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Sukracharya was the spiritual master of the demons. And Brihaspati challenged him. His son is Kacha, and he delivered 5 weapons, first to Brahmaji, to Bharadwaj Muni. He begot 6 sons like the fire god. His son is Kacha, and he delivered the 5 weapons first to Bharadwaj Muni. He begot 6 sons like the fire god by his wife, Chandramasi, one of the reputed stars. He could travel in space, and therefore he could present himself even in the planet of Dhamaloka and Indraloka. He advised the king of heaven, Indra, about conquering the demons. Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on the earth and was unwilling to return to heaven. Such is the power of the attraction of illusory energy. Even a hog does not wish to part with its earthly possessions in exchange for a heavenly kingdom. He was the religious preceptor of the natives of different planets. That is the end of Srila Prabhupada's purport to this 8 of chapter 9, first canto of Srimad Bhagavatam, entitled The Passing Away of Bhismadev in the Presence of Krishna. Hare Krishna. Então, esse é o final do significado de Srila Prabhupada, do primeiro canto, capítulo 9, do Srimad Bhagavatam, a verso 9, intitulado A Morte de Bhismadeva na Presença do Senhor Krishna. We first want to wish all of you a happy Damodara Mass. Happy Krsna. Então, antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz mês de Damodara, Kartik. May you be successful in your Kartik vows and may Lord Damodara answer all the prayers. Que vocês tenham sucesso nos seus votos de Kartika e que o Senhor Damodara responda a todas as suas preces. So here we are hearing from Sutta Goswami. Então aqui nós estamos ouvindo de Sutta Goswami. What he has heard from Shukadeva Goswami. O que ele ouviu de Sukadeva Goswami. And Bhismadeva is about leaving the planet. Então Bhismadeva está prestes a deixar o planeta. And many great personalities came to have the last darshan before his departure. E muitas grandes personalidades vieram, né, para receber o último darshan dele antes de ele abandonar o planeta, abandonar o corpo. It's very interesting to see how people are very, very cordial, very, very friendly, and they're sharing love with each other. Então é muito interessante ver como as pessoas são aqui, né? Como as pessoas são amorosas umas com as outras, estão compartilhando esse amor umas com as outras de uma forma cordial. Which is missing today in our own days. Que é uma coisa que nós hoje em dia, né, nós não temos, né? So here we are seeing 3 great personalities: Sukadeva Goswami, Kashyapa Muni, and Angirasa.
Angirasa. Então aqui nós estamos vendo a descrição de 3 grandes personalidades, Sukadeva Goswami, Kasyapa Muni e Angirasa. So the first person described here is Sukadeva Goswami. Então a primeira personalidade descrita aqui é Sukadeva Goswami. He described here as Brahmarata. Ele é descrito aqui como Brahmarata. Sukadeva Goswami is described here as Brahmarata. Então Sukadeva Goswami é descrito aqui como Brahmarata. He is a famous son of Srila Vyasadeva. Ele é o famoso filho de Srila Vyasadeva. And he was trained by his father, Srila Vyasadeva. E ele foi treinado pelo seu pai, Srila Vyasadeva. It is said here that Sukadeva Goswami recited 1,400,000 verses of the Mahabharata in the councils of the Gandharvas, Yakshas and Rakshasas. Então é descrito aqui que Sukadeva Goswami recitou os 1,4 milhões de versos do Mahabharata nos concílios dos Gandharvas, Yakshasas e Rakshasas. But the Srimad Bhagavatam, he first of all narrated to Parikshit Maharaj. Mas o Srimad Bhagavatam, ele narrou primeiramente a Parikshit Maharaj. So there is a discrimination here. Então existe discriminação aqui. This discrimination is natural. E uma certa discriminação é natural. Bhagavatam is meant for everyone. O Bhagavatam, ele é destinado a todos. But especially for the devotees. Mas especialmente para os devotos. So Sukadeva Goswami, he narrated Srimad Bhagavatam to Parikshit. Então, Sukadeva Goswami, ele está narrando o Srimad Bhagavatam a Maharaj Parikshit. It was foretold by Uddhava that Parikshit is going to hear Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami, and his Bhagavatam will be for the whole world. Então, isso foi predito por Uddhava, que Maharaj Parikshit ele iria ouvir o Bhagavatam de Sukadeva Goswami, e esse Srimad Bhagavatam seria para o mundo inteiro. So it is mentioned here, Sukadeva Goswami recited Srimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. Então é mencionado aqui que Sukadeva Goswami recitou o Srimad Bhagavatam pela primeira vez na presença do Maharaj Parikshit. And the place is called Sukata. E esse local é chamado de Sukata. It's at the bank of the river Ganges. Está nas margens do rio Ganges. Now the Ganges has moved a bit from the place, but the Ganga is still there, and the very spot Sukadeva Goswami spoke the Bhagavatam is still there. Então, hoje em dia, o Ganges, ele mudou um pouco de curso, então ele está um pouquinho para o lado, né? Não está exatamente naquele local, mas esse local onde Sukadeva Goswami falou, chamado Bhagavatam, ainda está lá presente, ainda existe. The very tree he spoke the Bhagavatam is still there. Sukata. A árvore onde ele falou, chamado Bhagavatam, né? Sukata, ainda está lá, essa mesma árvore. And on the tree, not what I say on the tree, because it is part of the tree, there's a live Ganesh. Live Ganesh is there, not carved. The Ganesh is not carved, but it's right there on the tree, on the body of the tree. E nessa árvore tem um Ganesha vivo. Não é uma estátua de Ganesha que foi, esculpida. É parte do corpo da árvore, essa forma de Ganesha. It is not like a carved deity which was installed. No, it is part of the tree. But this tree form itself a Ganesh, real Ganesh, full Ganesh is there, right on the tree. E não é uma estátua de Ganesha que alguém esculpiu e instalou ali, não. A própria árvore, ela cresceu, ela adquiriu essa forma, como uma forma de Ganesha, como uma deidade de Ganesha. So it is true that Bhagavatam is not fiction.
Então é verdade que o Bhagavatam não é ficção. It is real. É verdade, é real. It was really spoken to a person by a person. Ele foi realmente falado para uma pessoa por uma pessoa. Sukadeva Goswami is a person, and he spoke to a person, Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami é uma pessoa e ele recitou o Bhagavatam para uma pessoa, Parikshit Maharaj. And many great souls came to hear the Bhagavatam. E muitas grandes almas vieram para ouvir o Srimad Bhagavatam. So the very spot is still there in India. E esse local onde o Bhagavatam foi falado ainda está presente ali na Índia. Not very far. Not very far from New Delhi. Não é muito longe de New Delhi. So Sukadeva Goswami thoroughly studied all the Vedic literature from his great father. Então, Sukadeva Goswami ele estudou em muitos detalhes, né, todas as literaturas védicas, aprendeu com seu grande pai. This place is called Sanyapras. Então esse local é chamado de Sanyapras. Samyapras. Samyapras. That is where Sukadeva Goswami was taught the Bhagavatam by his father, Srila Vyasadeva. Então esse é o local onde Sukadeva Goswami ouviu o Srimad Bhagavatam de seu pai, Vyasadeva. He studied the Vedas very extensively. Ele estudou os Vedas de uma forma muito extensiva. Under his father. Sob o seu pai. It is after his training that he became a personalist. E depois desse treinamento que ele se tornou um personalista. And then he developed interest. He developed interest in Krishna consciousness. E aí então ele desenvolveu interesse na consciência de Krishna. Because from his previous life he was a bird, Suka, the parrot of Srimati Radharani. Porque na sua vida anterior ele era um papagaio, Suka, ele era o papagaio de Srimati Radharani. So when he appeared, the impersonalism was in him. Então quando ele nasceu, né, nessa vida atual, ele tinha essa ideia impersonalista. But after hearing Srimad Bhagavatam from his father, he became a personalist. Mas depois de ouvir o Srimad Bhagavatam de seu pai, ele se tornou um personalista. So we hear in the Srimad Bhagavatam that Krishna attracts everyone, including the Paramahamsas. Então a gente ouve, né, no Srimad Bhagavatam, que Krishna atrai a todos, incluindo os Paramahamsas. Because Krishna is all attractive supreme personality of Godhead. Porque Krishna é a toda atrativa suprema personalidade de Deus. So he attracted also Sukadeva Goswami. Então ele atraiu também Sukadeva Goswami. When Sukadeva Goswami came out from his mother's womb. Quando Sukadeva Goswami ele saiu, né, do ventre da sua mãe. Immediately he came out. He left the father's house. Quando ele saiu da barriga da mãe, imediatamente ele abandonou a casa do pai. His father was attached to him, which is natural. He was attached to him. He called, "Oh, my son!" E o pai dele estava apegado a ele, né, o que é natural, e ele chamou por ele. "Oh, meu filho!" So Sukadeva Goswami divided himself into two. Então Sukadeva Goswami ele se dividiu em dois. And one came back with Vyasadeva, and one continued to the forest. Então um voltou para Vyasadeva e o outro continuou em direção à floresta. The one who went to the forest is the one who came to speak the Bhagavatam. Então o que foi em direção à floresta foi o que foi até Maharaj Parikshit para falar o Srimad Bhagavatam. So he's an exalted personality. E ele é uma personalidade exaltada. It's one of the 12 Mahajans. Ele é um dos 12 Mahajanas. So thus he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the principles of religion. Então ele se tornou uma alma purificada devido ao seu grande conhecimento, pela força de seu extenso conhecimento dos princípios da religião.
from Mahabharata, Sabda Parva 4.11, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira and Então, at the fasting of Maharaj Parikshit. Então, do Mahabharata, Sabda Parva 4.11, entende-se que ele também esteve presente na Assembleia Real de Maharaja Yudhishthira e no jejum de Maharaja Parikshit. The chapter describing the birth of Maharaj Parikshit mentions Sukadeva Goswami to be present in that assembly. Então, o capítulo que narra o nascimento de Maharaj Parikshit, ele menciona que Sukadeva Goswami ele estava presente naquele momento. So he was there when his disciple was born, and he was also present when his disciple was living. Great fortune. Então ele estava presente quando seu discípulo Maharaj Parikshit nasceu, e ele também estava presente quando ele abandonou o corpo, né? Uma grande fortuna. That is very rare. Very rare. Isso é muito, muito raro. That the spiritual master is there at the birth of his disciple, and he's also there when the disciple is living. Que o mestre espiritual esteja presente, né, quando o nascimento do discípulo e também no momento da morte do discípulo. Most of the time, the spiritual master lives before the disciples. Na maioria das vezes, né, o mestre espiritual ele deixa o planeta antes dos discípulos. But fortunately, Parikshit Maharaj, he appeared after his spiritual master and he left before his spiritual master. Mas Parikshit Maharaj ele é tão afortunado que ele nasceu depois de seu mestre espiritual e ele abandonou o corpo antes de seu mestre espiritual. So, as a bona fide disciple of Sri Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values. And his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom, the difference between fruitive work and empiric knowledge. So, sendo um discípulo fidedigno de Sri Vyasadeva, ele interrogou seu pai muito pormenorizadamente sobre os princípios religiosos e os valores espirituais, e seu grande pai também o satisfez, ensinando-lhe o sistema de yoga pelo qual pode-se alcançar o reino espiritual, a diferença entre trabalho frutivo e conhecimento empírico, os caminhos e meios de alcançar a compreensão espiritual, the ways and means of attaining spiritual realization. The four ashramas, namely the student life, the householder's life, the retired life, and the renounced life. The sublime position of the Supreme Personality of Godhead, the process of seeing Him face to face, the bona fide candidate for receiving knowledge, the consideration of the five elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature, and the living entity, the symptoms of the self-realized soul, the working principles of the material body, the symptoms of the influential modes of nature, the tree of perpetual desire, and psychic activities. Então ele estudou os caminhos e meios de alcançar a compreensão espiritual, os 4 ashramas, a saber, a vida de estudante, vida de casado, vida retirada e vida renunciada, a posição sublime da suprema personalidade de Deus, o processo de vê-lo face a face, o candidato fidedigno para receber conhecimento, a consideração dos 5 elementos, a posição única da inteligência, a consciência da natureza material e da entidade viva, os sintomas da alma autorrealizada, os princípios funcionais do corpo material, os sintomas dos influentes modos da natureza, a árvore do desejo perpétuo e as atividades psíquicas. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father, Naradaji. Então, às vezes ele ia ao planeta Sol com a permissão de seu pai e de Naradaji. Descriptions of his travel in space are given in the Santi Parva of the Mahabharata. Então, descrições de sua viagem no espaço são dadas no Shanti Parva do Mahabharata, 332.
At last, he attained the transcendental realm. He is known by different names like Araneya, Arundishuta, Vayasaki, and Essa Atmaja. Então, por fim, ele alcançou o reino transcendental. Ele é conhecido por diferentes nomes, como Araneya, Arinusta, Vayasaki e Vyasatmaja. Kashyapa Muni is one of the Prajapatis, the son of Marichi, and one of the sons-in-law of Prajapati Daksha. Então, Kashyapa Muni é um dos Prajapatis, filho de Marichi e um dos genros do Prajapati Daksha. He is a father of the gigantic bird Garuda, who was given elephants and tortoises as eatables. Então, ele é o pai do gigantesco pássaro Garuda, a quem se davam elefantes e tartarugas como alimentos. He married 13 daughters of Prajapati Daksha, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodavasa, Tamra, Surabi, Sharama, and Timi. Então, ele casou-se com 13 filhos do Prajapati Daksha, e seus nomes são Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Surabi, Sarama e Timi. So Kashyapa Muni is the father of the demigods and also the father of the demons. Então, Kashyapa Muni é o pai dos semideuses e também o pai dos demônios. He has a unusual nature. Então, ele tem uma natureza interessante. And he is the incarnation of Vasudeva, the father of Krishna. E ele também é a encarnação de Vasudeva, o pai de Krishna. So he's a great soul. Então ele é uma grande alma. He married the daughters of Daksha. Então ele se casou com as filhas de Daksha. 13 daughters of Daksha he married. 13. Ele se casou com as 13 filhas de Daksha. 13. And from his first wife, Aditi, all the 12 Adityas were born. Então, de sua primeira esposa, Aditi, nasceram todos os 12 Adityas. One of them is Vamandev, the incarnation of Godhead. Então, um dos quais é Vamanadeva, a encarnação do Supremo. So this great sage, Kashyapa Muni, was also present at the time of Arjuna's birth. E esse grande sábio, Kashyapa, também esteve presente no momento do nascimento de Arjuna. He received a presentation of the whole world from Parasurama. And later on, he asked Parasurama to go out to the world. Então ele recebeu o mundo inteiro de presente de Parashurama e mais tarde pediu a Parashurama que saísse do mundo. His other name is Aristanemi. He lives on the northern side of the universe. Então, seu outro nome é Aristanemi e ele vive no lado setentrional do universo, no norte. And now he's Angirasa. He is a son of Maharishi Angira and is known as Haspati. Então agora Angirasa, né? Angirasa é filho de Maharshi Angira e é conhecido como Brihaspati, o sacerdote dos semideuses. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Então é dito que Dronacharya era sua encarnação parcial. Shukracharya was the spiritual master of the demons, and Brihaspati challenged him. Então Shukracharya era o mestre espiritual dos demônios e Brihaspati o desafiou. His son is Kacha, and he delivered the 5 weapons first to
Bharadwaj Muni. Então, seu filho é Katya, e ele entregou, né, a arma do semideus do fogo, primeiramente a Bharadwaja Muni. Bharadwaj is another powerful sage, like Sonaka Rishi. Então, Bharadwaja, ele está relacionado com muitos poderosos sábios, como Saunaka Rishi. They are called Kulapani. Eles são chamados de Kulapani. They have 10,000 disciples who are all sages like themselves, all sages. Eles têm 10.000 discípulos, e esses discípulos são todos grandes sábios, como eles. Not 10, 60,000 disciples, all are sages. Não 10.000, 60.000 discípulos, e todos eles são grandes sábios. So this is their capacity. They are great personalities. Então essa é a capacidade deles. Eles são grandes personalidades. So they were all present. Então eles estavam todos presentes. Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on the earth and was unwilling to return to heaven. Certa vez ele amaldiçoou Indra, e que assim teve que tornar-se um porco na terra e ficou sem vontade de voltar ao céu. Although they are munis, they still have a lot of anger and they can easily curse someone. Então, porque apesar de eles serem grandes munis, né, grandes sábios, eles ainda têm muita raiva, muita ira dentro deles. E, portanto, eles podem facilmente amaldiçoar alguém. Because Indra and he became a hog. Então, ele amaldiçoou Indra e Indra se tornou um porco. And he forgot that he was Lord Indra. E ele se esqueceu, né, que ele era was very busy eating stool. Então ele estava muito ocupado, né, comendo excremento. The Prabhupada said, such is the power of the attraction of illusory energy. Even a hog does not wish to part with its earthly positions in exchange for a heavenly kingdom. Então esse Prabhupada menciona, né, que este é o poder da atração da energia ilusória. Nem mesmo um porco deseja separar-se de suas posses materiais em troca de um reino celestial. Material energy is so powerful that can bewilder anyone to accept unnecessary things as reality. Então a natureza material é tão poderosa que ela pode fazer com que qualquer um fique iludido e aceite coisas não necessárias, né, como a realidade. Here we see the King of Heaven taking the form of a hog, and he's very busy eating stool and forgetting about the pleasures in heavenly planet. Então aqui a gente vê que o Senhor dos Céus, né, Indra, ele se torna um porco e ele fica muito ocupado, né, comendo excremento, e ele se esquece dos prazeres celestiais, né, dos planetas celestiais. So before we have all these great personalities, and Brihaspati, we have Dronacharya, Angira, we have Indra, all the great personalities, Kashyapa Muni, Sukadeva Goswami, and all these powerful personalities, they were all present, and you can imagine how the situation was at that time. Então, a gente vê que todas essas grandes personalidades, né, Brihaspati, Angirasa e muitos outros, eles estavam todos presentes, né? Então a gente pode imaginar a situação naquela época. They were all present when Bhismadeva was quitting his body. Essas grandes personalidades estavam todas presentes quando Bhismadeva estava abandonando seu corpo. This is how devotees should live the body. In the presence of Kirtan, in the presence of devotees, in the presence of the Supreme Personality of God. Então é assim que devotos devem abandonar o corpo, na presença de grandes personalidades, com Kirtana, e na presença da Suprema Personalidade de Deus. Alright, Hare Krishna. Hare Krishna. Então, devotos, se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam no chat.
For now, there are no questions. We can wait a little bit. Yes. You can see also in the comments. There are comments, but there is no questions. Devotas, por favor, mande suas perguntas. No questions. Okay, so we end today. Agora just now came a question from Mataji Gopi Kanta. So thank you, my obeisances, Gurudeva, Hare Krishna. Thank you for your class. And being Sukadeva Goswami a parrot of Srimati Radharani, how he could take birth as an impersonalist? There is some explanation for that? Yes, there is explanation. Sim, existe uma explicação. You should translate the question first. Sorry. Então, a pergunta está escrita aqui no chat, né? Mas a pergunta é que Sukadeva Goswami é o papagaio de Srimati Radharani, e como ele pode ter nascido como impersonalista? Existe alguma explicação? Yes, there is. Sim, existe. Because he's coming from the animal platform, from the birds. Porque ele veio da plataforma animal, né? Como como ele era um pássaro, por isso. Therefore, he was afraid of material energy. Então, portanto, ele estava com medo da natureza material. He didn't come out until when he was 16 years old in the womb. Então ele não quis sair do ventre da mãe até que ele completou 16 anos. Just like yesterday, we had to go to Dwarka to go and bring Krishna to come and speak to him to come out before he came out. Então, Vyasadeva teve que ir até Dwaraka e trazer Krishna com ele para que Krishna falasse, né, conversasse com Sukadeva Goswami para que ele aceitasse sair de dentro da barriga da mãe. Because we are covered by literal energy of Krishna, so we don't know what is happening. So we feel comfortable here. But those who know, they don't feel comfortable. Então, porque nós, né, estamos encobertos pela energia ilusória de Krishna, então a gente se sente muito confortável aqui no mundo material, né? A gente não entende o que está acontecendo, onde a gente se meteu. Mas aqueles que entendem, né, o que é esse mundo material, eles não se sentem confortáveis aqui. When it was time for him to come out, he refused. He refused to come out. E quando chegou a hora dele de nascer, né, de sair do ventre da mãe, ele recusou, não quis sair. If I come out, I'll be contaminated with this nonsense. Ele não quis, ele falou, por que eu vou sair daqui e me contaminar com essas coisas do mundo material, essas coisas sem sentido? So yesterday went to Dwarka and informed Krishna about everything. So Krishna came to meet him. Então Vyasadeva foi até Dwaraka, informou, né, a Krishna sobre tudo, e aí Krishna veio e conversou com ele. So he believed Krishna. When Krishna spoke to him, so he believed Krishna, so he came out. But as soon as he came out, he left the house and went straight. Então Krishna conversou com ele acreditou, né, nas palavras de Krishna, e aí ele aceitou nascer, né, aceitou sair da barriga da mãe, mas assim que ele nasceu, ele saiu correndo, ele abandonou a casa, saiu correndo. So yesterday I was feeling, I didn't train my son. I didn't train him I didn't give him training. I didn't give him even the second birth, Brahman. So I need to do that for him. Então Vyasadeva ele ficou muito chateado porque ele começou a pensar que eu não tive tempo de treinar o meu filho, eu não tive condições, não tive tempo de dar a ele a iniciação brahmínica, né? Eu preciso fazer isso por ele. So yesterday he sent some of his disciples with the Srimad verse, and they went and sat for him in the forest. When they saw him, they recited the Bhagavatam, and Sukadeva become
attracted to them, and they were chanting and coming back home until they brought him back to the ashram of yesterday. Então, Vyasadeva mandou seus discípulos atrás dele na floresta, e os discípulos estavam armados, né, com os versos do Srimad Bhagavatam. Então, eles estavam cantando em voz alta, né, os versos do Srimad Bhagavatam na floresta. E quando eles viram que Sukadeva Goswami estava ouvindo, eles começaram a caminhar em direção ao ashrama de Vyasadeva. Sukadeva Goswami foi seguindo eles, e dessa forma eles levaram ele de volta para casa. So yesterday we recited the whole Bhagavatam to him. He gave him the Bhagavatam. Então, dessa forma, Vyasadeva recitou todo o chamado Bhagavatam para ele. Ele deu a ele o chamado Bhagavatam. And he told him to expand it. E ele disse a ele para expandir esse chamado Bhagavatam. Sukadeva Goswami expanded Bhagavatam to 18,000 verses. Então, Sukadeva Goswami expandiu o chamado Bhagavatam em 18 mil versos. So the Bhagavatam we have now is Parashat Maharaj Bhagavatam. Is spoken by Sukadeva Goswami. Então, o Bhagavatam que nós temos agora é o Parikshit Maharaja Bhagavatam. O Bhagavatam que foi falado por Sukadeva Goswami. So we are fortunate to have this Bhagavatam. Então, nós somos afortunados, né, de ter o chamado Bhagavatam. So, I have a question. Can I ask? Yes. Então, my question is that Vyasadeva, he wrote the Srimad Bhagavatam. He waited until Sutta Goswami was speaking the Srimad Bhagavatam in Naimisharanya. So he waited and went there and wrote the Srimad Bhagavatam there. Or he wrote the Srimad Bhagavatam before and he knew what was going to be spoken by his meditation. So a minha pergunta é se Vyasadeva ele esperou até que Sutta Goswami falasse o Bhagavatam na floresta de Naimisharanya, né, para os sábios, se ele estava lá presente, estava lá escrevendo o Bhagavatam, ou se ele escreveu o Bhagavatam antes, ele sabia de antemão o que ia ser falado através da sua meditação e ele escreveu antes. Well, Krsna gave Chatusloki to Narada Muni. Então, Krishna deu o Chatusloki para Narada Muni, para o senhor Brahma. And Brahma gave it to Narada. E Brahma deu a Narada. Narada gave it to Vyasadeva. E Narada deu a Vyasadeva. A conexão do Maharaj quebrou, vamos esperar um pouquinho até ele voltar.
Yes. Okay, sorry for that. Yeah, so it broke after you said that Lord Brahma said the Chatusloki to Narada. Okay, Brahma gave to Narada, Narada gave to Vyasadeva, and Vyasadeva gave it to Shukadeva Goswami. Então Krishna transmitiu Chatusloka para Brahma, Brahma para Narada, Narada para Vyasadeva e Vyasadeva para Sukadeva Goswami. So Sukadeva Goswami expanded it. Então Sukadeva Goswami expandiu esses 4 versos originais. And then he spoke it. Então ele falou esse Bhagavatam. Sutta Goswami was present, and Vyasadeva himself was present. Então Sutta Goswami estava presente e Vyasadeva também estava presente. So they had the Bhagavatam from Sukadeva Goswami. Então ambos eles ouviram o chamado Bhagavatam de Sukadeva Goswami. So Sutta Goswami narrated it after hearing from Sukadeva Goswami. Então, Sutta Goswami, ele narrou o chamado Bhagavatam depois de ouvi-lo de Sukadeva Goswami. And then Vyasadeva, he wrote everything. Compiled means that he collected all together. Not that he wrote. Compilation means that he collected all and put in one place. Então, Vyasadeva, ele compilou, não que ele escreveu, ele compilou, ou seja, ele coletou toda essa informação e escreveu no papel. That is how Bhagavatam came to exist. É dessa forma que o chamado Bhagavatam veio a existir. Yeah, so next question is from Mataji Cláudia. What makes someone to want to get out of the material world? O que faz alguém querer sair do mundo material? What makes one to want to get out of the material world? O que faz alguém querer sair do mundo material? Places. It is when one is very, very, very fortunate. Quando uma pessoa se torna muito, muito, muito afortunada. And one has gotten the mercy. Quando a pessoa obtém a misericórdia. Then we will have the alternative of trying to get out of the material world. Então ele obtém essa determinação de querer sair do mundo material. One who is not fortunate, even if he suffer, will try to make arrangement to make it better. Então, porque se a pessoa não tem essa boa fortuna, mesmo que ele esteja sofrendo, ele vai querer fazer arranjos para tornar a situação aqui no mundo material melhor. Ele não vai querer sair. And if he's a human being, he will try to make it better. That is what the whole world is going to be doing now. Everybody wants to make a better place to stay. No one wants to get out of the world. Especialmente se ele é um ser humano, né? Ele vai querer transformar, fazer a situação aqui ficar melhor. É o que todo mundo hoje em dia faz, né? Eles não querem sair do mundo material, eles querem melhorar a situação aqui. If someone is not fortunate, if we will not be able to see that there is alternative to this material suffering. We consider that this suffering is enjoyment, and we have not met it yet, but we are going to get it. We'll be breaking our head for it, and we'll never get it, because that is not the way. Porque se a pessoa não for inteligente, né, ela não for abençoada, ela não vai entender que esse mundo material é um local ruim, ela não vai querer sair daqui, ela vai quebrar a cabeça tentando melhorar as condições aqui e não vai nunca querer sair daqui. So what will make one to try to get up to this material world is the mercy of Krsna. It means that one has become fortunate. O que faz uma pessoa querer sair desse mundo material é a misericórdia de Krishna. Isso significa que a pessoa se tornou afortunada. Otherwise, we don't see any need to do that. Porque de outra forma não tem a necessidade, não tem a possibilidade da pessoa querer isso. See, Indra, the king of the demigods, became a hog and was satisfied with that. Even when the Brahma said, "Come on, leave this, let's go back to heaven," Indra said, "What do you mean? Do you have a fresh tool there, like here?" Então, mesmo Indra, né, o rei dos céus, né, quando ele foi amaldiçoado, se tornou um porco, ele ficou feliz, ele estava feliz com a situação aqui. Mesmo quando Brahma foi querer chamar ele para voltar, né, retornar aos planetas celestiais,
Ele não quis voltar, ele falou, mas lá nesses planetas celestiais tem excremento fresco, como aqui. Ele ficou apegado, né? Indra was comparing stool to Somras. Então, Indra, ele estava comparando o excremento com Somarasa, né, que eles bebem lá no céu. Just imagine, Somras, he's comparing stool to Somras. Então, imagine, né, ele estava comparando Somarasa com excremento. So for one to try to get out of the material world is a great fortune. Então, para uma pessoa querer sair aqui desse mundo material é uma grande fortuna. One has gotten the mercy of the Lord. Então, significa que a pessoa recebeu a misericórdia do Senhor. When the good fortune arise, when we see the nothingness of material existence. Então, quando a nossa boa fortuna começa, né, a gente consegue entender a imundície desse mundo material. Hare Krishna. Hare Krishna. So, can you answer more questions or it's time for you? Yes, I have. Because you have next class, right? Yes. We get ready for that. How many questions? One or two? No, there are a few. There are 1, 2, 3. 3. Maybe next. Okay, Next Mataji Sundari, she asks if these great sages and Prajapatis, they are represented today, if they have descendants. Então, a pergunta é se esses grandes sábios e Prajapatis que são mencionados, eles são representados hoje em dia, se eles têm descendentes. I don't have a record about that. Maybe she's one of the representatives. I don't have a record about the present representative of these sages. I don't know. Eu não tenho informação sobre os representantes desses sábios, mas provavelmente eles têm. Narahari Prabhu, he mentions that in a purport he read that it said that Trita Muni came from the European countries. How you can explain, if you can explain a little bit about how Vedic civilization was influential in the West in the past? That time the whole world is one, it was not demarcated like today. It was one world that time. Então, naquela época, o mundo era só um, ele não estava dividido em países como hoje em dia, ele era uma coisa só. And the Krsna, he lived in Germany, he's from Germany. Então, esse Muni, Trita Muni, ele veio da Alemanha, o que hoje é a Alemanha, né? Aqui, a conexão caiu de novo. Vamos esperar um pouco. Chaitanya. Bora mesmo.
Ele caiu, a conexão caiu. Bom, parece que ele acabou a aula na classe, né? Ele estava com pressa, inclusive, né? Ele tem uma outra aula daqui a 20 minutos começa. Ele ia responder essa última pergunta. Você não quer fazer mandar uma mensagem para ele saber se vai voltar ou não? Eu mandei isso aqui, eu acho que a conexão caiu, né? Ele não tem como se a conexão não está funcionando, ele não vai receber a mensagem. O senhor que sabe, o senhor decide se quer esperar ou se você quer finalizar a transmissão. Não, eu acho que pode terminar, Eu penso que ele não vai voltar, não, porque ele não queria nem responder as perguntas, né? Acho que tá bom. Ok. Plano de Krishna. Tá bom? Ok, então, Hare Krishna, Então, devotos, muito obrigado pela presença. Hare Krishna. Hare Krishna, todas as glórias do Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.